Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amigos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos esta mensagem para que podemos entender qual a vontade do Senhor em nossas vidas. O tabernáculo do poder da graça de Deus, a mensagem da fé. E se você crê na mensagem da fé, a fé é os que vivem para Cristo Jesus. Jesus disse: quem é que vence o mundo? A nossa fé. Em quem? Somente no único Filho de Deus, Jesus Cristo, que deixou a sua glória, que veio a este mundo enviado do seu Pai, trazendo a salvação para os que obedecem. E os que não obedecem não serão dignos de receber as bênçãos de Deus. E a bênção do Senhor é a nossa salvação. O Senhor Deus nos salva nesta terra de tudo e nos dá a eternidade, que é a vida eterna com Cristo Jesus. Nós temos essa palavra em 1 Coríntios, capítulo 1 de 1 Coríntios, o versículo é o 9. E podemos aprender com nosso Deus. Não devemos aprender fora da palavra do Senhor. Os que se corrompem não herdará o reino do céu. E a palavra do Senhor é o que me guia. Sempre devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Ele fala conosco no versículo 9. Olha o que o Senhor Deus nos propôs. E ele diz: fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. É maravilhoso, meus irmãos. É maravilhoso, meus amigos, a gente se ligar na palavra de Deus. De tudo que podemos dar atenção e estar atento na palavra é a palavra da salvação. O Pai que me chamou, como te chamou um dia e como vai te chamar. E quando Ele te chamar, quando você ouvir o chamado, o desejo no teu coração, é porque o Espírito Santo está te comovendo. É porque o Senhor tem promessa de salvação. Olha, bem-aventurados são os que têm as promessas de salvação. Salvação, ela é dom de Deus. Só vem somente do Pai. Porque o Pai que enviou o seu Filho e me chamou, como te chamou, para nós viver em comunhão. Missionário, como eu posso viver em comunhão? Se você tiver santidade, se você não tiver santidade, se você recebe Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador, e você não vive separado para Ele, deixando, rejeitando tudo que vai te corromper e que é má aos olhos do Senhor, você não pode ter comunhão com o Senhor. Comunhão com o Senhor é nós rejeitar os nossos próprios desejos, deixar aborrecer o que aborrece ao Senhor. E o que aborrece o Senhor? Se você olhar para a Escritura Sagrada, você vai ver o que aborrece a Deus. Olhos altivos, cobiça, inveja,
os que partem para viver nos adultérios, fazendo aquilo que desagrada. Quando nós recebemos Jesus Cristo, nós somos um corpo santo. Não podemos deixar que o meu corpo venha se juntar com o que vai me separar do meu Deus. Não podemos, porque o meu corpo passa a ser também o templo do Espírito Santo. E para ser o templo do Espírito Santo, precisa viver em santidade, precisamos viver em uma dimensão, pedindo para o Senhor, para que nós podemos viver somente para o único Senhor. Olha o que ele está dizendo. Olha o que o Senhor Deus, o Pai, está dizendo. Versículo 9 de 1 Coríntios. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado. Eu fui chamado, você foi chamado para quê? Para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fomos chamados para viver em comunhão, para viver em santidade, para viver em uma nova dimensão, deixando tudo que é má, que faz entristecer o coração de Deus, que aborrece ao Senhor, que é mal aos olhos do Senhor. Aí nós passamos a aborrecer e passamos a andar e viver para Cristo Jesus, sempre sendo guiado, sempre pedindo ao Senhor direção pelo Espírito Santo. Amamos nossos irmãos. Se de tudo, se não amamos nossos irmãos, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, se não for pelo amor, nada vai ser diante dos olhos de Deus agradável, porque o Senhor se agrada dos coração aquebrantado, os coração voltado, os coração que temem. Os que temem ao nome do Senhor, de maneira alguma comete prevaricação, de maneira alguma ele vai se meter, ele vai entrar naquilo que é má aos olhos do Senhor, que vai aborrecer, que vai afastar. O Espírito Santo não pode mais habitar naquele corpo, porque agora não é mais um corpo santo, mas é um corpo que está contaminado. Não se contamine do pecado, mas tenha a presença de Deus e seja cheia do Espírito Santo. Você que já recebeu Jesus Cristo, quando recebemos Jesus Cristo, também a promessa do Pai é cumprida na vida daquele que Ele prometeu. E assim recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus não faz morada em sujeira. Ele disse, seja santo, porque santo Ele é. Então, não somos santos, só somos quando nós andamos em santidade. Se andamos nas coisas erradas, se praticamos o que é má, o que entristece o coração de Deus, não tem santidade, mas tem o que é má aos olhos do Senhor, e os olhos do Senhor não está voltado para os que praticam as iniquidades. Os olhos do Senhor está voltado para aquele que deseja, para aquele que obedece e para os que temem o nome dele. E os que temem o nome dele jamais deixará de servir o Senhor em santidade, para voltar a fazer, a praticar aquilo que praticava antes de receber Jesus Cristo como único Salvador. Porque quando recebemos Cristo Salvador, que fomos o Senhor Pai, nós chamou para nós ter comunhão com seu Filho amado. Tenha comunhão, vive em comunhão, tenha a presença de Deus, seja cheia do Espírito Santo e tenha paz no teu coração. Te inscreve no meu canal e juntos nós estamos nesta caminhada pela fé, levando a mensagem da cruz, porque o Evangelho é a mensagem da cruz. O Evangelho é o poder de Deus e todos que creem sejam abençoados no nome do Senhor Jesus Cristo.